Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa nesta semana. E o epicentro dessa tempestade atende pelo nome de Rafael Veiga. O craque do Palmeiras, que sempre foi figura central no meio-campo e ídolo absoluto da torcida alviverde, parece ter tomado uma decisão que ninguém esperava. Fontes não oficiais e rumores de bastidores indicam que Veiga estaria prestes a acertar com o Corinthians, justamente o maior rival do seu atual clube. Imagina só a cena. O maestro que conduziu o Palmeiras a títulos importantes, celebrando agora com a camisa que mais causa arrepios e rivalidade entre as torcidas paulistas. Desde amanhã, grupos de torcedores e perfis de notícias esportivas estão fervilhando com especulações, teorias sobre contratos milionários e conversas secretas nos bastidores, dando a impressão de que o mundo do futebol entrou em uma espécie de modo apocalipse para os palmeirenses, enquanto os corintianos celebram discretamente, quase em tom de vitória antecipada. A notícia já se espalhou por todos os cantos das redes sociais, criando memes, reações emocionadas e debates acalorados, dividindo opiniões e inflamando discussões sobre lealdade, ambição e o impacto de uma possível transferência entre rivais históricos. A situação está longe de ser resolvida, mas o burburinho não para de crescer a cada hora, mostrando o quanto o futebol é capaz de mobilizar paixões e criar narrativas quase cinematográficas, com heróis e vilões surgindo em questão de segundos. Nos bastidores, a movimentação em torno de Rafael Veiga é intensa e cheia de detalhes que parecem saídos de um roteiro de novela. Fontes próximas ao jogador relatam encontros discretos com representantes do Corinthians, conversas que aconteceram longe dos olhares da mídia e da torcida alviverde, criando um clima de mistério e expectativa que só aumenta o drama da situação. Existe até quem diga que a decisão de Veiga estaria ligada a promessas de protagonismo absoluto, uma espécie de novo capítulo na carreira, algo que o clube do Parque São Jorge ofereceria de maneira mais convincente do que seu atual time. A repercussão nas redes sociais, no entanto, é imediata e intensa. Torcedores do Palmeiras demonstram indignação, raiva e incredulidade, questionando a lealdade do jogador que sempre foi tão idolatrado, enquanto torcedores do Corinthians vivem uma mistura de euforia e cautela, sabendo que ainda não há nada oficial, mas que os rumores são suficientemente fortes para alimentar a esperança de reforço de peso. Em cada esquina digital, em cada postagem, em cada comentário, o nome de Rafael Veiga surge como centro de debates, mostrando como um jogador pode influenciar emoções, alterar narrativas e, de forma quase dramática, transformar rivalidades históricas em episódios inesquecíveis, com torcedores de ambos os lados atentos a cada novo sinal de confirmação ou desmentido. A polêmica se torna ainda mais intensa quando se observa o histórico recente do Palmeiras e do Corinthians. Veiga, que foi peça-chave em conquistas recentes do Verdão, incluindo títulos estaduais e campanhas marcantes no cenário nacional, sempre foi um dos pilares da equipe. A possibilidade de sua ida para o maior rival transforma simples rumores em explosões emocionais, porque envolve história, paixão e rivalidade secular.
Nas redes sociais, torcedores compartilham vídeos antigos de gols, dribles e momentos de craque, agora com o tempero da revolta, como se cada lance fosse um prenúncio de traição iminente. É uma combinação explosiva de sentimentos: nostalgia, orgulho ferido, choque e incredulidade. Tudo misturado com aquela pontinha de ansiedade que só o futebol consegue gerar. Os clubes, ainda que oficialmente silentes, não conseguem controlar totalmente o fluxo de informações e especulações, permitindo que os bastidores, boatos e insiders preencham o vazio com histórias que parecem maiores do que a realidade. O futebol, como sempre, não é apenas esporte, mas também narrativa. Teatro e disputa de emoções que envolve milhões de pessoas em uma montanha-russa de reações. E Rafael Veiga, neste momento, está no epicentro desse turbilhão. Entre torcedores, comentaristas e influenciadores digitais, o assunto virou tendência imediata, com cada detalhe sendo analisado, conjecturado e interpretado de maneiras diversas. Alguns argumentam que Veiga estaria sendo seduzido por desafios esportivos. Outros dizem que o fator financeiro pesa fortemente. E há ainda aqueles que acreditam que se trata de um movimento estratégico de bastidores, planejado para surpreender a todos na hora certa. Nas redes, surgem teorias sobre o impacto no elenco palmeirense, sobre como a torcida reagiria em jogos decisivos e até sobre possíveis provocações entre torcedores rivais, que já começaram a criar memes e slogans humorísticos com o nome do jogador. A narrativa se torna um fenômeno cultural, em que um único rumor movimenta não apenas a esfera esportiva, mas também social, midiática e digital, mostrando a força do futebol como assunto que ultrapassa os limites do gramado. É uma mistura de expectativa, ansiedade e uma pitada de incredulidade que mantém todos atentos, esperando o próximo capítulo dessa história, que promete mexer com emoções e paixões. E a situação não para de se intensificar à medida que supostas confirmações de bastidores surgem em fóruns, podcasts e transmissões ao vivo. O rumor de que Veiga teria dado sinais claros de interesse em vestir a camisa do Corinthians gerou reações em cadeia, com torcedores alviverdes prometendo protestos simbólicos, enquanto corintianos comemoram silenciosamente, já visualizando o meio-campo do time com um novo maestro. As discussões se estendem para estratégias de mercado, impacto em campanhas futuras e até possíveis repercussões na seleção brasileira, caso Veiga se mude para o rival. A história se espalha de tal forma que o nome do jogador não apenas domina manchetes esportivas, mas também se torna assunto de conversa em bares, grupos de WhatsApp e comunidades online, reforçando a ideia de que, no futebol brasileiro, rumores podem se tornar eventos de massa com força quase tangível, alterando a percepção de clubes, torcedores e mídia de maneira vertiginosa. Enquanto isso, Veiga permanece em silêncio, alimentando o suspense e deixando torcedores e jornalistas à beira da especulação constante. Cada movimento seu, cada postagem nas redes sociais, cada gesto público é analisado minuciosamente como se fosse pista de um grande enigma. O clima é de tensão, ansiedade e expectativa. E o burburinho cresce a cada hora, transformando o rumor de uma possível transferência em um fenômeno que une paixão, rivalidade e intriga. No epicentro dessa narrativa, o jogador se mantém como protagonista absoluto, cercado de torcidas divididas entre amor, raiva e esperança, enquanto a história ainda nem começou a se desenrolar oficialmente. Mas já promete ser lembrada como um dos momentos mais tensos e comentados do futebol paulista.
Os desdobramentos sobre o futuro de Rafael Veiga parecem não ter limites, e cada dia que passa adiciona novas camadas de tensão e expectativa. Enquanto o Palmeiras mantém uma postura de silêncio estratégico, o Corinthians se movimenta nos bastidores, criando uma atmosfera de mistério e antecipação. Rumores apontam negociações discretas, cláusulas especiais e promessas de protagonismo absoluto que seriam determinantes para convencer o meio-campista a mudar de camisa. A torcida do Palmeiras, por outro lado, reage com indignação, revolta e uma sensação de traição que se mistura lá a um sentimento de perda coletiva. Cada declaração de comentaristas, cada rumor de bastidores, cada postagem viral é analisada e interpretada como possível pista do desfecho, criando uma narrativa que parece mais uma trama de novela do que uma movimentação de mercado tradicional. O cenário é de tensão extrema, com grupos de torcedores organizando protestos simbólicos, outros buscando compreender as reais motivações do jogador e muitos simplesmente reagindo com memes e ironias que se espalham como fogo nas redes sociais. É o tipo de situação que transcende o futebol e se torna fenômeno cultural, mostrando o poder de um único jogador sobre a imaginação e emoção de milhões de fãs. Enquanto o burburinho cresce, os detalhes sobre possíveis encontros e negociações de Veiga com o Corinthians começam a surgir com mais frequência. Fontes não oficiais comentam que reuniões discretas aconteceram em horários estratégicos, longe das câmeras e da imprensa, reforçando a ideia de um movimento silencioso, mas extremamente planejado. Há quem diga que o jogador estaria buscando não apenas um contrato financeiro atrativo, mas também a chance de liderar e transformar a dinâmica do time rival, algo que o colocaria em posição de destaque absoluto. Torcedores, jornalistas e influenciadores passam horas debatendo possíveis impactos da transferência, desde a repercussão na tabela do Brasileirão até efeitos em títulos futuros, com análises quase obsessivas sobre cada lance de Veiga em campo, como se cada drible, cada passe e cada gol fossem indícios da decisão iminente. O clima de expectativa e tensão só aumenta, transformando o rumor em fenômeno de massa, capaz de mobilizar fãs, clubes e mídia de forma quase instantânea e mostrando o quanto o futebol consegue misturar paixão, estratégia e suspense. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians nunca foi tão visível como agora, com o nome de Rafael Veiga no centro da disputa. Torcedores das duas equipes vivem momentos de ansiedade e expectativa, criando um ambiente emocionalmente carregado que mistura tensão, esperança e indignação. Cada postagem nas redes sociais, cada comentário em podcasts ou transmissões ao vivo é interpretado como possível pista, gerando um efeito cascata que mantém a história em constante movimento. Memes, provocações e debates acalorados circulam sem parar, tornando a narrativa quase viral e impossibilitando que o tema saia da pauta esportiva do dia. É uma situação que lembra os grandes capítulos da história do futebol paulista, quando decisões e mudanças inesperadas se transformaram em momentos de tensão coletiva e que agora, com Veiga possivelmente mudando de lado, promete ficar marcada na memória de torcedores e jornalistas, como um episódio de rivalidade histórica que transcende o campo e chega diretamente ao coração das torcidas. O impacto emocional da possível transferência de Veiga se espalha também entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, que acompanham o burburinho com atenção redobrada. No Palmeiras, a preocupação é evidente.
com tentativas de manter a estabilidade do elenco e evitar abalos na moral do time. Já no Corinthians, há uma expectativa contida, quase ritualística, de que a chegada do meio-campista possa representar uma virada de chave estratégica. Cada decisão tomada pelos clubes, cada sinal enviado nas redes sociais e cada movimentação nos bastidores é observada com lupa, transformando uma simples especulação em narrativa complexa e cheia de nuances. A sensação geral é de que estamos diante de uma situação quase cinematográfica, em que heróis e vilões se definem em tempo real, enquanto torcedores, jornalistas e especialistas se tornam espectadores ativos de uma trama que ainda nem começou oficialmente, mas que já mexe com paixões e rivalidades históricas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Além do impacto esportivo, a transferência de Veiga também desperta discussões sobre lealdade, carreira e escolhas pessoais. Torcedores se dividem entre a compreensão e a revolta, enquanto jornalistas e comentaristas especulam sobre os motivos que levariam um jogador tão emblemático a vestir a camisa do maior rival. Cada detalhe, desde conversas discretas até movimentações financeiras, é analisado, interpretado e compartilhado em um ciclo quase interminável de rumor e expectativa. As redes sociais se tornam palco de debates acalorados, com torcedores usando vídeos antigos, estatísticas e memórias de jogos para argumentar suas posições. É um cenário que mistura emoção, raciocínio e pura especulação, mostrando o poder do futebol em criar narrativas complexas e emocionantes e reafirmando que um jogador pode, sozinho, movimentar não apenas partidas e campeonatos, mas também paixões e discussões que atravessam gerações. A atenção da mídia sobre Rafael Veiga é total, com jornais, portais e canais de YouTube acompanhando cada passo do jogador. O suspense, alimentado por declarações enigmáticas, movimentações discretas e rumores de bastidores, transforma cada notícia em potencial cliffhanger para os fãs. É uma situação em que qualquer informação ganha proporção gigante e cada análise se torna objeto de discussão e debate. Torcedores alviverdes e corintianos se enfrentam em comentários e fóruns, cada um tentando antecipar o desenrolar da história e defender seus interesses e paixões. A narrativa criada pelo rumor de transferência transcende o simples mercado de jogadores, tornando-se um fenômeno cultural, midiático e emocional em que a expectativa é tão relevante quanto o fato em si, e em que Veiga se consolida como protagonista absoluto de um enredo que promete abalar o futebol paulista de maneira histórica e memorável. Enquanto o suspense permanece, a torcida segue em estado de alerta, cada torcedor reagindo de maneira única à possibilidade de ver Rafael Veiga com a camisa do maior rival. Alguns organizam protestos simbólicos, outros criam memes e ironias que circulam rapidamente pelas redes, enquanto muitos acompanham a história com fascínio quase cinematográfico. A narrativa que se desenrola combina drama, rivalidade, emoção e especulação, criando um cenário em que cada movimento do jogador é interpretado, cada declaração é analisada e cada rumor é amplificado. Rafael Veiga, neste momento, é muito mais do que um jogador.
é símbolo de paixão, polêmica e expectativa, o epicentro de uma tempestade que mobiliza torcedores, mídia e especialistas, mostrando que, no futebol, a linha entre realidade e rumor é tênue e que o impacto emocional de uma simples decisão pode reverberar por muito tempo, mantendo todos atentos e emocionados até o desfecho final. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!